Nossa conversa de hoje é sobre as diferenças entre escola online e homeschooling. Eu sou Marília Zamoner, sou advogada, mãe educadora e você está nos Dias de Casa. Antes de mais nada, se você ainda não conhece o canal dos Dias de Casa no Instagram, dá uma olhadinha lá e me segue também. A gente sempre traz algumas novidades por lá. Durante 2020 e 2021, quando as escolas ficaram fechadas por conta desse evento mundial aí que aconteceu, né, durante a pandemia do Covid-19, teve muita gente que começou a confundir, olha, esse negócio de homeschool não funciona, porque a gente teve essa experiência na pandemia, né, que a escola entrou dentro de casa, então esse negócio aí não é bem assim. Bom, então vamos deixar claro, né, aquilo que aconteceu na pandemia não tem nada a ver com educação domiciliar, né? Aquilo que aconteceu na pandemia foi a escola tradicional, a escola institucional, que entrou dentro de casa e aconteceu um monte de coisa. Tanto a escola viu coisas, né, que aconteciam dentro das casas, quanto as famílias viram o que acontecia na escola. Essa educação online que foi feita durante aquele período pelas escolas convencionais, elas não guardam esse tipo de educação, não guarda nenhuma relação com o que é o homeschooling, né? O que é a educação domiciliar. Escolas online são escolas não regulares. E a gente já falou sobre isso num outro vídeo, né? O que são as escolas regulares? São aquelas escolas que têm lá o carimbinho do MEC, estão dentro das normas, das regras do Ministério da Educação e que elas cumprem aquilo que o nosso artigo 208 da Constituição diz, quer dizer, são as escolas que estão de acordo com a LDB, a Lei de Diretriz e Bases da Educação, que visam o cumprimento do dever de educação relativo ao Estado, que é aquilo que está lá no artigo 208 da Constituição Federal, né? Então, essas são as escolas regulares, as escolas regulamentares. E quando a gente fala de escola, são essas escolas que você leva a sua criança lá para passar durante aquele período todo do dia. Essas são as escolas regulares. E existem outras escolas que são escolas não regulares, que, portanto, não estão inseridas, não estão sujeitas à regulamentação definida, então, na LDB e, portanto, também não tem nenhuma obrigação de se submeter às diretrizes da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, né? Então, escola online são escolas livres, né? Então, elas não estão sujeitas à regulamentação estatal. É como se fosse curso livre, um curso livre qualquer. Você vai fazer um curso de latim, você contrata lá alguém que faz curso de latim, de inglês, de música, de qualquer outra coisa que você imagine, né? São cursos livres. E existem escolas que oferecem um currículo pronto de disciplinas tradicionalmente dadas pelas escolas regulares, né? Português, matemática, ou vamos dizer, uma língua, a matemática, ciências, geografia, história, artes, etc., né? Existem escolas que têm esse currículo pronto e que oferecem esse serviço educacional através da internet. Essas são escolas online. É isso que a gente chama de escola online. Não podemos confundir também com as escolas e faculdades regulares, portanto, escola regular, faculdade, etc., que tem aquele serviço de EAD, né, que é educação à distância. Isso são de escolas, isso vem de escolas regulares e de faculdades, tá tudo certo. Quando a gente fala de escola online, a gente não está falando de escola regular que ensina à distância. A gente está falando de escolas não regulares, escolas livres, que não estão sujeitas ao MEC, não têm o carimbo do MEC, não são reconhecidas pelo MEC e, portanto, não estão obrigadas a seguir a BNCC. Existem inúmeras escolas online, especialmente no exterior, né? Tem muitas escolas que oferecem esses serviços, né? E já começa a ter isso também no Brasil. Então, são escolas que oferecem apoio pedagógico, apoio didático,
às vezes até jurídico, um currículo, você faz uma matrícula, oferece um currículo, tem aulas gravadas, aulas ao vivo, às vezes avaliações, dependendo do tipo da escola, tem lá uma estrutura de projetos, mas qual que é a diferença? A escola online, ela pode ser utilizada como uma forma de educação domiciliar, porque é a família que escolhe essa escola, escolhendo sua metodologia, o seu currículo, a sua forma de avaliação. Quando a família se identifica com essa ou aquela escola, ela pode perfeitamente contratar esse serviço educacional e colocar isso para suas crianças dentro de casa, porque então nós temos ali a escola online. Isso significa que escola online é igual à educação domiciliar? Não, não. Veja, quando a gente fala de educação domiciliar, a gente está falando de liberdade educacional. Então, as famílias têm liberdade de escolher. As famílias são livres para escolher a sua forma de educar. E isso passa por escolha do currículo, de metodologia, quem que vai dar aula, se é a própria família que vai dar aula, se não é, se é um curso livre, se não é. Muitas vezes, por exemplo, essas escolas online, elas não oferecem o currículo inteiro. Existem escolas, por exemplo, que oferecem algumas disciplinas, como latim ou geografia, português, né, e tudo mais. Então, não é equivalente. A família que educa em casa, ela pode se valer de escolas online, né, que ela percebe uma identificação com a sua forma de pensar. Muitas vezes o que acontece, isso não é raro, gente, isso não é raro. Por isso que eu, assim, não vejo com bons olhos alguns tipos de regulamentação dessa prática do homeschooling, porque elas engessam as escolhas da família, né? Por exemplo, quando a ideia de uma lei que regulamente o homeschooling parte da necessidade ou da obrigatoriedade, porque lei é isso, né? Vai te obrigar. Obrigatoriedade da família de ter uma certa formação acadêmica, de ter certo diploma e tudo mais, é, vem de uma ideia equivocada da educação domiciliar. Porque muitas e muitas vezes isso acontece frequentemente, gente. O que acontece, né? Quando a gente começa com a educação domiciliar pela alfabetização, pelos níveis iniciais do ensino fundamental, aí a gente começa a tomar contato com as inúmeras possibilidades de elevado conhecimento que a gente em casa tem como oferecer para as nossas crianças, logo a gente percebe que as nossas crianças podem nos superar em termos de conhecimento, em termos de habilidades. Quando isso, e às vezes isso acontece muito cedo, tá? Às vezes isso acontece no equivalente lá ao ensino fundamental 1. Você percebe que o teu filho está mais adiantado do que você. E daí qual é a solução, né? Se você tem uma lei dizendo que não, que você tem que ter diploma de pedagogia ou isso, aquilo para poder ensinar em casa, são pessoas claramente que não têm a menor noção de como que funciona, de como que pode funcionar um sistema de liberdade educacional. Uma das alternativas dessas pessoas, dessas famílias que percebem que os seus próprios filhos já superaram, é justamente a contratação de escolas online ou de cursos online. Existem escolas online que oferecem até o serviço de mentoria para essas crianças. Você pode ir, ou famílias que escolhem mentores, são os antigos preceptores, né? Pessoas que valorosas, virtuosas e que a família considera que aquela pessoa é adequada para guiar a sua criança nesse processo de aprendizado. Isso também é uma possibilidade quando a gente fala de liberdade educacional, e a gente só fala de liberdade educacional quando a gente está falando de educação domiciliar. Vamos colocar como exemplo quem foi o educador do nosso último imperador, o imperador Dom Pedro II. Né? Vamos lembrar aqui que ele foi nomeado imperador, né, príncipe, regente, pelo Dom Pedro I, quando ele tinha apenas 5 anos de idade. Então, quem foi que Pedro I deixou para educar aquela criança, com 5 anos de idade, a fim de que ela se tornasse um imperador do Brasil?
o futuro imperador do Brasil. Foi então o nosso ilustre José Bonifácio. Ele então exerceu esse papel de mentor, de tutor, de preceptor, não é? Dessa criança. E as famílias educadoras podem fazer o mesmo. Então, essa também é uma possibilidade que existe na educação domiciliar. Né? As famílias podem escolher alguém que elas considerem que sejam ainda melhores do que elas mesmas, mais ainda elevadas do que elas mesmas para educar suas crianças. Não há nada que impede isso, porque nós estamos falando de liberdade educacional. Então, a escola online é uma possibilidade que as famílias educadoras podem adotar, podem escolher, não é? É uma possibilidade de escolha de famílias educadoras. E muitas vezes as escolas online podem dar esse apoio inicial para quem está começando, esse pontapé inicial, porque elas muitas vezes oferecem essa estrutura toda que a gente no começo da educação domiciliar fica meio perdido. Qual que é o problema disso, né? Qual, vamos dizer assim, é um ponto negativo da escola online? Ela vem com a coisa pronta, justamente. Então, se você, família, se a família não se identificar totalmente com aquela estrutura curricular e com aquela forma é, de abordagem pedagógica, por exemplo, você fica ali um pouquinho engessado. Mas como você está falando de educação domiciliar, você tem toda a liberdade de fazer as suas alterações, fazer as suas adaptações, não é? Isso é, a gente está falando de liberdade educacional. Um outro uso da escola online é para quem quer fazer o after schooling. Então, é aquelas famílias que deixam as suas crianças o menor tempo possível na escola e no contraturno vamos então ter uma abordagem diferente de BNCC, uma abordagem diferente do MEC, vamos elevar um pouquinho mais o processo de aprendizado, então adota a escola online. A gente precisa compreender essas diferenças, né? Porque não é a mesma coisa. Então, quem adota a educação domiciliar não quer dizer que está tirando o filho, a criança da escola regular para colocar numa escola online, não necessariamente, né? Como a gente está falando de liberdade educacional, existem muitas possibilidades. Então, você pode, a família mesma assumir a educação, né? Geralmente um dos pais assume a educação domiciliar, então ele faz as vezes do professor. Isso pode acontecer até uma determinada fase do aprendizado e depois a família pode escolher outra coisa, né? Quando percebe que a criança já está superando, tem que partir para outra coisa, então ela vai procurar alguém melhor, não é? Isso é outra possibilidade. Pode escolher diretamente uma escola online. Existem escolas não regulares híbridas que são online, mas também tem presencial. Existem escolas não regulares totalmente presenciais. A gente começa, por exemplo, mencionando essas escolas que oferecem serviço de contraturno, e existem escolas que oferecem serviço de contraturno que não é só entretenimento, não é só passar o tempo, não é só esporte. Elas já começaram a fazer na parte de reforço escolar, e aí percebendo as gravíssimas deficiências das escolas, começaram a assumir integralmente o aprendizado, né? O processo de ensino-aprendizado, né? Porque a gente sabe, né? Tem jovens que estão saindo do ensino médio não alfabetizados. Então, quem é que vai cumprir essa lacuna? Né? A família, percebendo essas dificuldades, vai atrás de soluções. E uma dessas soluções são as escolas online. Então, quando a gente tem que sempre lembrar disso, quando a gente está falando de educação domiciliar, a gente está falando de liberdade educacional. E liberdade significa muitas possibilidades de escolha, entre elas as escolas online, que são escolas não regulares. São aquelas que não têm o carimbinho do MEC e que não estão, portanto, sujeitas à LDB e à BNCC. Se você curtiu esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações das próximas publicações. Se você considera que o nosso trabalho está sendo bacana, nos ajude sendo membro do canal. A sua contribuição sempre vale para a gente poder continuar com esse trabalho tão importante da retomada das rédeas da educação das nossas crianças. Obrigada por assistir esse vídeo e te aguardo no próximo.